Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula sobre os 7 princípios universais. Desejamos que essa aula seja de proveito a todos, aqueles que estão agora iniciando os seus estudos sobre as Sheva Mitzvot Bnei Noach, 7 leis de Noach, e também aqueles que estão dando continuidade a esses estudos e buscando cada vez mais o aprofundamento e a investigação das corretas interpretações acerca dos 7 princípios universais. A recompensa no mundo vindouro. O tesouro reservado para os justos, como sabemos, é a vida plena no mundo vindouro, em Olam Rabá. E esta é uma vida que não incorpora a separação de Deus. Esta vida é o fluxo contínuo da união com o Criador, sem nenhum tipo de interrupção, sem interrupções causadas pela instabilidade da nossa atual condição neste mundo. É um bem que não convive com o mal. E o castigo para os ímpios é que eles não merecem esta vida plena, mas na verdade não serão contados como dignos dela. Todos aqueles que não merecem essa vida plena serão verdadeiramente considerados como mortos, mas igualmente de um tipo diferente de morte, que não a conhecemos, não aquela que conhecemos, mas sim a morte plena, que resulta, ou que resume-se, na completa remoção da presença divina da sua existência, o que a despeito de muitos erros dos homens na atualidade ainda não ocorre hoje em dia. Os ímpios serão desterrados da realidade do mundo vindouro pela sua maldade. Isto quer dizer, então, que o iníquo, cuja alma está ou será separada do corpo por extinção espiritual, não merece a vida plena no mundo por vir. E a perda dessa vida no Olam Rabá, no mundo vindouro, é o mais terrível castigo, pois esta é uma perda total e uma completa ruína. É uma perda que jamais poderá ser recuperada, porque o arrependimento e o retorno a Deus só pode ser alcançado enquanto a alma, isto é, a razão, está presente no corpo, neste mundo material. Uma vez que quando a alma se separa do corpo, quando perdemos a capacidade racional por causa de algum incidente físico grave, já não é o momento para boas ações ou para o arrependimento, já não cabe mais boas ações ou arrependimento dos atos perversos. Então, é apenas chegada a hora da recompensa e da punição. Há certas pessoas equivocadas que imaginam que a recompensa pela obediência aos mandamentos de Deus, ao seguirmos o caminho da verdade, será herdarmos, por exemplo, um paraíso onde seremos capazes de comer e beber em banquetes suntuosos, ou apreciarmos belas formas, ou ainda vestirmos belos trajes, ou quem sabe habitarmos em palácios de marfim decorados com vasos de ouro e prata e outras fantasias semelhantes. Porém, o sábio entre os homens verá facilmente que essas imagens são tolas e vãs e que não há propósito interno e nem significado espiritual para isso. Essas ideias revelam uma falta de compreensão e uma compulsão pelo materialismo, pois é só enquanto temos um corpo físico que essas coisas têm qualquer significado. Todos esses sonhos de prazeres sensoriais são atraentes apenas para o corpo. Seja a beleza, seja o valor dos objetos, ouro, prata, marfim, palácios, prazeres com alimentos. A alma deseja satisfazer as necessidades corporais apenas de modo a estabelecer e manter a saúde, e não se engaja em prazeres físicos de forma alguma. Quando chegar o momento de nós desfrutarmos dessa vida plena, onde não há corpo nem qualquer existência física de forma alguma, essas coisas materiais serão inteiramente anuladas. E ali no mundo vindouro a grande benevolência estará relacionada apenas à alma. Não há forma alguma neste mundo pela qual possamos apreender ou compreender ainda que uma ínfima parte desse prazer absoluto.
As delícias do mundo vindouro são gloriosas para muito além da compreensão humana, e não há nada neste mundo que se compare a esta bondade celestial. Os sábios de Israel, Hazal, de abençoada memória, chamam esta nova condição de mundo vindouro, não porque ele ainda vai existir em um tempo futuro, ou porque não pode ser encontrado aqui e agora, mas porque é a vida que vem ao homem após a existência física neste mundo, no qual a alma está encapsulada em um corpo físico. O mundo que virá existe agora e pode ser encontrado exatamente agora. Pode ser encontrado em todo o tempo, uma vez que tem sido encontrado desde o início. E nós recebemos a ordem de trilhar o caminho do meio, pois este é o caminho bom e correto. Como se diz, você deve andar nos seus caminhos. Deuteronômio 30:16. Assim como Deus é chamado de gracioso, também o homem deve ser gracioso. Assim como Deus é chamado de misericordioso, o homem também deve ser misericordioso. O homem é obrigado a seguir os caminhos de Deus em toda a extensão da sua capacidade. A pessoa deve estar acostumada a esta forma de conduta através da realização de ações que refletem moderação, repetindo-as constantemente, até que se tornem traços característicos e arraigados e estabelecidos de caráter. E porque essas características são chamadas por nomes como gracioso, misericordioso, bondoso, justo, nomes pelos quais o Criador é chamado, esta forma de caminho do meio é chamado de caminho de Deus. Quem anda por esse caminho produz bondade e bênçãos para si mesmo e para todo mundo. Este caminho do meio é uma luta pela moderação em todos os sentidos, em todas as coisas, nos prazeres físicos, na expressão emocional, mesmo nas atividades intelectuais e espirituais. Podemos, por exemplo, mencionar isso ou exemplificar isto pela parábola de um homem religioso que descobre que, negando a si mesmo um certo prazer físico, ele sente-se automaticamente mais perto de Deus. Então, o que ele faz? Ele age ao extremo, tornando-se um eremita, negando-se tudo deste mundo, negando a si mesmo alguma coisa da existência humana. Não demora muito para que ele se degenere e que chegue a um nível de desumanidade como um animal selvagem, mais distante de Deus do que quando ele começou na sua jornada. Podemos entender então a causa do seu fracasso ao considerarmos dois homens com uma moeda de ouro e outro com 1 milhão de moedas do mesmo metal precioso. Obviamente, o homem com 1 milhão de moedas de ouro tem 999.999 a mais do que o homem, que tem apenas uma. Agora, considere o caso de 3 homens, um com uma moeda de ouro, um segundo com 1 milhão de moedas de ouro e ainda um terceiro com um número incontável de moedas de ouro. Quem está mais perto daquele com um número incontável de moedas de ouro? Claro, aquele que tem uma só moeda, será? Ou aquele que tem 1 milhão delas? Ambos estão exatamente à mesma distância. Assim é como qualquer campo da atividade humana. O homem é um ser finito, com um intelecto finito, limitado, emoções limitadas e força física também limitada. Deus, porém, é infinito. Não há nenhuma maneira pela qual o homem, usando da sua própria razão e poder, possa aproximar-se dele. E por isso que a conclusão do eremita, tão lógica quanto possa ter parecido, falhou de forma estrondosa. O homem pode aproximar-se do infinito apenas seguindo o método prescrito para ele pelo infinito. E o método prescrito é o caminho da moderação, o caminho do meio. Há exceções. Quando se trata de raiva ou orgulho, a pessoa deve se esforçar para evitar essas características destrutivas. A raiva pode ser controlada e finalmente eliminada, falando baixinho, por exemplo, para todas as pessoas, em todos os momentos e em todas as situações. E o orgulho pode ser contornado
ao percebermos que não somos nada e que nada alcançamos, exceto aquilo que Deus nos dá como uma dádiva da sua bondade. A fim de assegurarmos o sucesso em nossos esforços, é importante que nós possamos selecionar um amigo respeitado que sirva para nós tanto como um consultor quanto como um confidente. Quando questões de dúvidas ou preocupações surgirem com relação ao cumprimento das 7 leis de Noah, a avaliação de outra pessoa irá proporcionar uma certa objetividade na determinação do curso ou da ação que deve ser tomada. E isto é chamado, no conceito judaico, de aselechar Rav, ou seja, constituir um professor para si mesmo. Este sistema vai ampliar a perspectiva e clarear os objetivos que podem ser alcançados, mesmo que o conselheiro seja menos do que um gênio no tema ou um gigante espiritual. Sempre é uma grande ajuda. O que se deseja aqui, então, é que haja a possibilidade de abrir-se um diálogo sincero. Isto pode ser conseguido, então, mesmo com um conselheiro que está em um nível inferior até aquele que busca conselho. É sempre importante, então, mantermos alguém como um consultor, como um confidente, para que sirva como nosso mestre, no sentido de que possa nos aconselhar e nos dar uma segunda opinião sobre como devemos fazer tais coisas em relação ao cumprimento das 7 leis de Noah. Toda pessoa na Terra cujo espírito é humilde e que diferencia entre o bem e o mal, a fim de ser capaz de estar diante de Deus para servi-lo e para conhecê-lo, permanecendo em seu caminho, removendo o jugo das conspirações calculistas que a maioria das pessoas conduzem às suas vidas, santifica o Santo dos Santos. Deus será a porção dessa pessoa e a sua herança neste mundo e no mundo vindouro, para todo sempre. E esta pessoa vai merecer todo o sucesso em todos os seus esforços neste mundo. Como está escrito, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, verso 6. Passamos agora então para a análise mais detalhada dos 7 princípios universais ou as 7 leis de Noah. No que diz respeito aos mandamentos de Deus, toda a humanidade está dividida em 2 classificações gerais: os filhos de Israel e os filhos de Noah. Os filhos de Israel, naturalmente, são os judeus, descendentes do patriarca Jacó. E esses devem, então, cumprir 613 mitzvot da Torá. Os filhos de Noah compreendem as 70 nações originais do mundo e as suas ramificações. Esses devem seguir, então, ou cumprir as chamadas 7 leis universais, também conhecidas como 7 leis dos filhos de Noah, ou simplesmente 7 leis de Noah. Essas 7 leis universais são leis contra a idolatria, a blasfêmia, o assassinato, o roubo, as relações sexuais ilícitas, o ato de comer um membro de um animal vivo e se estabelecer tribunais de justiça. Todas essas 7 leis universais são proibições. Nós não devemos nos admirar disso, porque mandamentos negativos são, de certa forma, superiores aos mandamentos positivos, e seu cumprimento exige mais esforço do que em relação aos mandamentos positivos, e por essa razão recebem ainda uma recompensa maior, segundo o pensamento judaico. Homens e mulheres estão em igual nível de responsabilidade em relação à observância dos 7 princípios universais. Já a questão de quando uma pessoa torna-se responsável por seus atos perante essas leis é uma questão que tem sido debatida
Uma opinião sustenta que depende muito do desenvolvimento intelectual do indivíduo. Ainda de acordo com essa opinião, assim que a criança tenha atingido a maturidade para entender o significado e a importância das 7 leis universais, ela então está obrigada a cumpri-las. Outra opinião é que um garoto atinge a idade de responsabilidade legal em seu 13º aniversário e uma menina em seu 12º. Os filhos de Noah devem estar em permanente alerta em relação aos 7 princípios. Isto significa que a ignorância dessas leis não é uma defesa válida. Dizer que ignora-se essas leis não é considerado uma defesa válida. Uma pessoa não pode afirmar, por exemplo, que não sabia que a idolatria era uma forma de violação desses mandamentos. Também não pode ser alegado que ele não sabia que o ato de curvar-se diante de um ídolo constitui idolatria. Pode, porém, alegar que não sabia que tal personagem seria um ídolo, mas isso não significa ignorância da lei. Portanto, é nossa obrigação o estudo das 7 leis universais com o melhor da nossa capacidade e empenho, a fim de passar esse conhecimento aos nossos filhos e a todos quantos estiverem sob a nossa influência. Quando um dos filhos de Noah resolve cumprir os 7 mandamentos universais, essa pessoa é elevada diante do seu Criador. Essa pessoa torna-se então um dos Hassidei Umot Haolam, um dos piedosos entre as nações do mundo, e recebe uma porção no mundo vindouro. As Sagradas Escrituras chamam aquele que aceita o jugo do cumprimento das 7 leis universais de Ger Hashar, ou Ger Toshav, um prosélito da porta, ou um prosélito habitante, morador. Esta pessoa está autorizada a viver em Eretz Israel, na terra de Israel, e entrar no templo sagrado em Jerusalém e trazer as suas ofertas ao Deus de Israel. Embora os filhos de Noah tenham recebido apenas 7 mandamentos universais, eles estão autorizados a observar qualquer um dos 613 mandamentos da Torá em prol de receber recompensa divina. Porém, há exceções. As exceções são nesta ordem. Por exemplo, um Noahide não pode observar Shabat da maneira como os judeus fazem em relação às 39 melachot, 39 obras proibidas que foram necessárias para a construção da Mishkan ou do tabernáculo durante o êxodo do Egito. Ou seja, Noahide não guarda Shabat como um judeu guardaria, por exemplo, repousando, descansando, ou então não fazendo, não praticando essas 39 obras que são elaboradas na literatura clássica judaica. O Noahide não pode observar os dias santos judaicos da maneira como os judeus fazem, que prescreve repouso semelhante ao Shabat, jejum, etc. O Noahide não pode estudar partes da Torá que não se aplicam ao serviço de Deus prescrito aos Noahides, prescrito ao seu pacto. Também não pode escrever um Sefer Torá, ou seja, um rolo da Torá, 5 livros de Moisés, ou receber uma aliá para a Torá, ou seja, não pode ser convidado numa sinagoga para recitar ou para ler a Torá em público. Também não pode fazer ou escrever ou usar tefilim, que são os filactérios usados na cabeça e no braço durante as tefilot, as orações, as rezas que ocorrem ou que contêm partes da Torá. Um Noahide também não pode escrever uma mezuzá, que é o pergaminho que contém partes da Torá, né? Não pode fazer isso. A principal finalidade das 7 leis universais é ensinar os filhos de Noah acerca da unidade de Deus e, portanto, as partes da Torá que pertencem a este conhecimento são permitidas ao Noahide. Isto inclui a totalidade dos 24 livros das Escrituras hebraicas. Além disso, o estudo de qualquer parte da Torá
que traz um maior conhecimento sobre o cumprimento das 7 leis de Noah é igualmente permitido. Porém, o estudo do Talmud e de assuntos relativos à Halachá, que dizem respeito exclusivamente ao serviço divino prestado pelos judeus, é proibido aos Noahides. É vedado. Um Noahide que estuda porções da Torá que não pertencem especificamente ao seu pacto, segundo a tradição judaica, pode danificar a sua alma. Uma linguagem mais simples, um Noahide que assim procede pode confundir seu pensamento e entrar em declínio espiritual por estar mais focado em temas que não lhe dizem respeito, em detrimento daquilo que deveria realmente ser a sua ocupação principal. Se um Noahide está se esforçando no aprendizado da Torá ou guarda Shabat da maneira como os judeus o fazem, ou busca revelar novos aspectos da Torá, ele pode ser contido e informado que está sujeito à pena capital, mas não será morto. A ação tomada contra ele serve apenas para dissuadi-lo de praticar atos proibidos. Se o tribunal, o Beit Din, que é estabelecido em consonância com as 7 leis universais, prescreve a pena de morte para um Noahide, sua execução é vista como uma forma de expiação pelo pecado dessa pessoa e, consequentemente, o prevaricador, tendo sido punido pelo tribunal, pode merecer uma porção no mundo vindouro. Porém, na prática, isso não pode ser aplicado enquanto não há um Sanhedrin constituído para julgar cada caso. Mesmo assim, o prevaricador, o pecador, não ficará impune. Será certamente julgado e condenado por mãos do tribunal celeste. Uma outra finalidade das 7 leis de Noah é provar a nossa fidelidade para com o Criador. Isto significa, então, que as leis devem ser observadas unicamente porque Deus assim nos deu ordem acerca delas. Se uma pessoa passar a observar essas 7 leis universais por qualquer motivo ou intenção que não seja para cumprir a vontade de Deus, o desempenho é inválido e nenhuma recompensa divina é recebida. Isto significa que se uma pessoa disser: essas leis me parecem boas, sensatas, benéficas, portanto eu vou observá-las, seus atos então nada conseguirão e ele não receberá nenhuma recompensa por isso. Quando um Noahide se envolve no estudo das 7 leis universais, ele é capaz de atingir um nível muito mais elevado até do que o do próprio sumo sacerdote dos judeus, que era o único que tinha santidade suficiente para entrar no Santo dos Santos, no templo em Jerusalém. Se um Noahide desejar receber sobre si plena responsabilidade pelos 613 mandamentos, ele ou ela deverá converter-se e tornar-se então um judeu em todos os sentidos. Aquele que se ocupa disso ou opta por fazer isto é chamado na tradição judaica de Ger HaTzedek, que é o prosélito justo. E é um princípio do judaísmo, no entanto, não procurar fazer conversões. E a pessoa que solicita a conversão é geralmente desencorajada. Caso a pessoa persista no desejo de converter-se, o candidato então deve procurar aconselhamento com o rabino ou com algum estudioso da Torá para que seja instruído a fim de que se processe a sua conversão de acordo com a halachá, com a lei normativa da Torá. Toda e qualquer conversão que esteja em desarmonia com esses princípios não é conversão de forma alguma. E supostas conversões supervisionadas por supostos rabinos, feitas em congregações que não seguem a Torá, a halachá, são nulas e sem efeito, não reconhecidas por Deus, pelo Deus de Israel, e por nenhum judeu temente aos céus. É incorreto pensar que a proporção de valor espiritual seja desvantajosa para os não-judeus pelo fato de que Israel tem 613 mitzvot e os filhos de Noah apenas 7.
A verdade é que as 7 leis universais são mandamentos gerais, cada um contendo muitas partes e detalhes, enquanto que as 613 mitzvot da Torá são específicas, cada uma relacionado a um detalhe básico da lei divina. Portanto, a disparidade numérica não reflete o valor espiritual relativo dos dois sistemas de preceitos. O castigo legal por transgredir qualquer um dos 7 princípios de Noah é a pena capital. Segundo alguns, a punição é a mesma coisa para aquele que peca com conhecimento ou sendo ignorante da lei. De acordo com outras opiniões, um transgressor da lei de Noah, que é ignorante da mesma, recebe a pena de morte apenas no caso de assassinato. Se um tribunal não puder punir um indivíduo por falta de testemunhas ou qualquer outro motivo, nós veremos isso mais adiante no capítulo sobre tribunais de justiça, o transgressor então será punido por decreto divino. Além dos 7 mandamentos universais, os filhos de Noah têm igualmente a obrigação de honrar pai e mãe. Algumas autoridades são da opinião de que os filhos de Noah têm a obrigação de cumprir também a mitzvah de fazer caridade, tzedakah. Outros afirmam que é bom e meritório que os filhos de Noah façam tzedakah, façam caridade, mas que isso na verdade não é obrigatório a nenhum deles. Se um Noahide, um Ben Noah, uma Bat Noah, segue fielmente as leis universais, faz questão de fazer caridade, os israelitas podem aceitar dádivas das suas mãos, dando uma oferta aos pobres de Israel, uma vez que através do mérito de fazer caridade aos pobres dentre o povo judeu, recebe-se o dom da vida por meio de Deus, o que pode salvar uma pessoa da morte iminente. Mas se um Noahide não se mostra fiel ao seu pacto, a sua caridade não pode ser dada aos necessitados de Israel. Deve ser direcionada, então, a sua caridade apenas aos pobres entre os próprios Noahides. Se um dos filhos de Noah se levantar entre seus irmãos e se fizer qualquer sinal ou feito considerado milagroso, e então instruir outros a adicionar ou subtrair qualquer uma das 7 leis universais, ou tentar explicá-la de uma outra forma, sob uma outra perspectiva, que não aquela transmitida por meio da revelação do Sinai, ou ainda afirmando que as 613 mitzvot dadas aos judeus não são eternas, mas limitadas a um determinado período de tempo, esta pessoa deve ser considerada como um falso profeta, incorrendo assim em pena de morte. Existe uma tradição oral de que os filhos de Noah estão proibidos de cruzar animais de diferentes espécies ou de enxertar árvores de diferentes tipos, embora algumas autoridades afirmem que isso não é deles requerido. No entanto, os Noahides podem usar shatnez, que é um vestuário contendo lã e linho ao mesmo tempo, coisa que os judeus não podem fazer, e podem plantar sementes diferentes, como uva e trigo, no mesmo campo, que são atos proibidos para os judeus. Para o Noahide, essas ações não têm punição alguma prevista em lei. Os sábios de Israel afirmam também que os filhos de Keturá, os filhos da concubina de Abraão, que nasceram depois de Ismael e Isaac, devem por lei fazer circuncisão. Esta lei, porém, aplica-se apenas aos povos semitas, embora todas as outras nações possam fazer circuncisão se assim desejarem. Porém, naturalmente, não terá o mesmo aspecto de aliança como ocorre, por exemplo, quando um judeu faz uma circuncisão, que é mais do que isso, é chamada de Brit Milá, que é realmente o sinal da aliança entre o Deus de Israel e o povo judeu. De acordo com os 7 mandamentos universais, o Noahide não pode
criar qualquer religião com base em seu próprio intelecto. Ou ele desenvolve a sua fé com base nessas 7 simples leis divinas, ou então ele se torna um prosélito justo, judeu, e aceita todos os 613 preceitos da Torá. A respeito das festas, as pessoas sempre perguntam sobre isso. Os Noahides podem participar da celebração de certos feriados judaicos, como Shavuot, que comemora a outorga da Torá, pois, segundo a tradição, as leis dos filhos de Israel contêm as mesmas leis dos filhos de Noar, e assim sendo, as leis sinaíticas reafirmam as noéticas, como se ambos os códigos tivessem sido recebidos ao mesmo tempo. Da mesma forma, os Noahides podem celebrar também Rosh Hashanah, que está chegando em breve, dentro de algumas semanas, que é o Ano Novo Judeu, que é chamado também de Yom Hadin. Yom Hadin, o dia do juízo, uma vez que toda a humanidade então é julgada, de acordo com a tradição judaica, neste dia, pelas mãos do Tribunal Celeste. E assim sendo, é uma data importante tanto para o judeu quanto para o Noahide. Rosh Hashanah é também o dia em que Adam Arishon, o homem pleno, foi criado por Deus. Ou seja, é o dia do nascimento da humanidade plena, capaz e intelectualmente desenvolvida. E essa humanidade recebeu do Criador, via Nishmat Haim, fôlego vital, um código de leis e princípios, instalados, inculcados em seu aspecto racional. Este código nada mais é do que os princípios universais transmitidos a toda criatura inteligente e apta para fazer uso da razão. Porém, o Noahide pode celebrar essas festas apenas a fim de trazer méritos adicionais e recompensar a si mesmo, não podendo cessar suas atividades como fariam os judeus. Além disso, é vedado aos Noahides, algo estritamente proibido, a criação de feriados que tenham significados religiosos, afirmando que isso faz parte dos princípios universais, porque na verdade não fazem. Por exemplo, seria proibido criar um feriado que celebre o recuo das águas do dilúvio, ou qualquer coisa do gênero. E mais ainda, seria proibido instituir feriados que atribuam significado religioso para eventos fora do escopo das 7 leis universais. Celebrar atividades seculares que comemoram eventos históricos, mesmo que impliquem numa refeição festiva, é certamente permitido aos Noahides. Os mandamentos de crescer e multiplicar foram dados a Noah, mas na medida em que não foram repetidos no Monte Sinai, esses mandamentos não são considerados parte das 7 leis universais. No entanto, os filhos de Noah têm a obrigação de fazer toda a terra um lugar apropriado para a habitação da humanidade. Isto é minimamente alcançado pela geração de filhos, que por sua vez são capazes de se reproduzirem, de se multiplicarem. Além disso, o casal que tem mais filhos é reconhecido como um casal que traz mais bondade espiritual ao mundo, presumindo-se então que desde que essas crianças sejam criadas por monoteístas estritos, em um ambiente de moralidade, cumprindo as 7 leis universais. Um Noahide que ataca um israelita, causando-lhe um ferimento leve, embora seja teoricamente condenado por isso, não receberá a pena de morte. Quando um Noahide morre, ele deve ser sepultado preferencialmente na terra, caso a lei do país assim permita. Diná de Malchutá Diná é um princípio judaico e diz que a lei do país é a lei. E essa questão de ser sepultado na terra tem a ver com a Torá, porque a Torá assim diz, porque dela foste tomado, pois tu és pó e ao pó tornarás. Gênesis 3,19. Isto não significa que os Noahides possam estar transgredindo uma das 7 leis universais, utilizando-se de outro processo, como cremação ou preservação criogênica, mas nesse caso não terão a expiação que um enterro, um sepultamento na terra realiza. E ao observar
as 7 leis universais, a humanidade recebe os meios pelos quais pode aperfeiçoar-se. O indivíduo, por meio dessas leis, tem o poder de refinar o seu ser essencial e pode achegar-se mais e mais ao Criador por meio do conhecimento e da prática. Pois está escrito: eu tomo o céu e a terra como testemunhas que qualquer pessoa, homem ou mulher, judeu ou gentil, livre ou escravo, pode ter o Espírito de Santidade derramado sobre ele. Tudo depende dos seus atos. E também está escrito, em última análise, tudo se resume em temer a Deus e observar os seus mandamentos, pois este é o dever de todo homem. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Emir Hashem.